Olá, turminha do primeiro ano, tudo certo com vocês? Estão animados para descobrir qual será o próximo texto que vocês irão conhecer nessa videoaula e nas atividades da trilha? Vou adiantar que vai ser um assunto bem interessante, tá bem fácil também, assim como foi a trilha de matemática, vocês vão gostar da trilha de língua portuguesa. E o texto que eu trago hoje é um texto sobre histórias de vivências e memórias, ou seja, é uma narração sobre as vivências, as experiências, as memórias, os aprendizados de alguém ou de um povo. Estão curiosos para conhecer? Então vocês já sabem, né? Que aqui comigo, com essa turminha, para a gente conhecer um texto, não basta só ouvir, vocês precisam praticar a leitura aí do outro lado. Então, te convido a acompanhar a leitura comigo, tá certo? Brincar para aprender. Assim a gente aprendia. Não precisava ninguém chamar a nossa atenção ou implorar que a gente ficasse quieto para poder falar. Não. Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Eles falavam e a gente ouvia. E o mais interessante é que eles sempre diziam a mesma coisa. É preciso estarmos atentos aos sinais da natureza. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir. Mas como ouvir estes sinais, meu avô? Perguntávamos sem receio. Vocês têm que brincar, meus netos. Vocês têm que brincar, respondia o velhinho sorrindo. E não adiantava perguntar o que poderiam significar aquelas suas palavras. Desde criança, aprendíamos que as palavras significam muitas coisas ao mesmo tempo e que é preciso ir atrás do significado delas para poder compreendê-las. E assim fazíamos. Na aldeia, acordamos sempre muito cedo. É costume, faz parte do nosso jeito. Acordamos cedo para podermos aproveitar bem o dia e para que possamos realizar todas as importantes tarefas cotidianas. Ir à roça, coletar raízes, coletar frutas do mato, preparar farinha, caçar, pescar. É claro que a maioria dessas atividades quem faz são os adultos, enquanto as crianças observam para aprender corretamente. Os adultos dizem que isso faz parte do nosso aprendizado, mas que não devemos esquecer que somos crianças e que é preciso aproveitar esse momento da nossa vida. Eles costumam dizer que não somos adultos em miniatura, e sim crianças completas. Crianças têm de ser crianças e não devem fazer os esforços que são dos adultos. Sabendo disso, aproveitávamos o máximo que podíamos, pois tínhamos o apoio de nossos pais e a proteção de toda a comunidade. Então, gostaram desse texto? Conta a experiência de crianças em uma comunidade, como elas eram tratadas, o que elas faziam, o que elas aprendiam, o que elas mais faziam na maior parte do tempo, não é isso mesmo? Para relembrar um pouquinho do texto, e para exercitar a interpretação e a compreensão textual, eu quero que vocês prestem atenção nas perguntas, no que eu vou mostrar escrito aqui e vão respondendo aí do outro lado, tá bom? Se errar, não tem problema. Só quero que vocês prestem atenção, tá certo? Tem uma parte do texto que diz assim: assim a gente aprendia. Vocês estão vendo que a gente está com a cor mais escura? O que será que significa a gente? A gente quem? Era eu e você que aprendia? Era a turma do primeiro ano? Está se referindo a quem quando escreve assim a gente aprendia? Significa que assim as crianças aprendiam. Esse a gente se refere às crianças e não aos adultos e não a qualquer outra pessoa.
Vocês só vão compreender isso se vocês prestarem atenção no texto todo. Se eu tivesse lido só uma parte, vocês não saberiam. Mas já que lemos o texto todo e compreendemos ele inteirinho, ficou fácil saber que a gente se refere às crianças. Próxima pergunta, hein? Em outro trecho está escrito assim: não precisava ninguém chamar a nossa atenção. Quem é que não precisava chamar a atenção? Eram os adultos. De acordo com o que a gente leu, quem não precisava chamar a atenção das crianças eram os adultos. Ou seja, as crianças já sabiam que elas precisavam fazer silêncio e ouvir com atenção, principalmente se era alguém mais idoso que estivesse falando, alguém mais velho, alguém com mais experiência. Dá para saber essa informação só lendo isso? Não, tivemos que ler o texto inteiro e compreender todo o contexto da história, não é isso? Em outro trecho está escrito assim: é preciso estarmos atentos aos sinais da natureza. Ela nos revela quem somos. Qual é a palavra que está destacada aí? É a palavra ela. A palavra ela está se referindo a quem? A ela, uma menina? A ela, professora? Não, né? Não tem nada a ver isso com o texto. A palavra ela se refere à natureza, ou seja, ela nos revela quem somos, ou seja, estava completando a frase sobre a natureza, completando a história. E para não repetir a mesma palavra, não ficar assim a natureza o tempo inteiro, toda hora falando a mesma coisa, foi utilizado a palavra ela para se referir à natureza. É difícil? Não, mas precisou atenção para vocês descobrirem tudo isso, né? Vou fazer mais perguntinhas, hein? Quem realizava as maiores tarefas na aldeia? Eram quem? Crianças ou adultos? Eram os adultos. As crianças faziam o quê? As crianças, muito bem, as crianças brincavam a maior parte do tempo. E quais tarefas eram desenvolvidas na aldeia? Caçar, pescar, plantar, coletar raízes e várias outras, né? E de que forma as crianças aprendiam a fazer todas essas tarefas? Era fazendo tudo que o adulto fazia? Era desempenhando todos os mesmos esforços dos adultos? Não, as crianças aprendiam observando, olhando com atenção tudo que os adultos daquela aldeia faziam. Muito interessante a forma como eles convivem e como eles aprendem a fazer as coisas, não é? Tá vendo o quanto é interessante, o quanto é importante vocês conhecerem texto que tragam vivências e experiências de outras pessoas? Vocês começam a entender que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo aprende e vive da mesma forma, que cada um tem o seu jeito de aprender, cada grupo social tem os seus costumes e os seus hábitos. Não existe um hábito melhor, superior ao outro. Existem hábitos muito diferentes, não é isso? E vocês estão aprendendo essa diversidade nos mais variados textos que vocês estão conhecendo. Mas não acabou por aí. Nas próximas tarefas, além de revisar alguns sons de letras que vocês já estudaram, vocês vão descobrir que existem outros sons que são parecidos, mas que, se ouvidos com muita atenção, vão perceber que eles não são iguais. E para descobrir que sons são esses, eu trouxe aqui algumas palavras. Vocês vão ler essas palavras e vão prestar atenção na sílaba que está em destaque, combinado? Então, vou mostrar a primeira palavra. Que palavra é essa? Quadro. A próxima palavra. Cadeado. Próxima palavra. Camisa. E a próxima palavra? Quadrado. Vocês perceberam quais são as sílabas que estão em destaque?
a sílaba quá e a sílaba cá. Se você falar rapidamente, parece a mesma coisa, mas elas são diferentes, ó. Nessa primeira sílaba aqui, o CA forma o som K. O QA forma o som quá. Ou seja, ó, presta atenção aí que você consegue escutar o som da letra U. Quá de quarto, quá de quadrado. Até o movimento da boca é bem diferente. Você consegue observar o som do U. E com essa sílaba aqui, você vai perceber que não tem o som do U, como na palavra camisa, cadeado, caneta. Viu só como é bem diferente K e quá? Agora eu quero que você descubra qual é a sílaba que eu vou encaixar nas palavras. Se é o K ou se é o quá. Por exemplo, na palavra aquarela. Fala aí, ó, aquarela. Eu vou colocar K ou quá? Pensou? Aquarela. Se você falou quá, você acertou, ó. Tem o som do U, ó. Aquá. Aquarela. Olha só. Muito bem. Tá vendo? Não tem nada difícil nessa trilha. E na palavra cabide, é quá, QA ou é K? Cabide é C, A, ó. Cabide, muito bem, primeiro ano. E na palavra calor, eu coloco calor ou qualor? Só pode ser o CA, né? Calor. Para a palavra ficar correta na escrita e na pronúncia. Então, é calor. E, por último, a palavra aquário. Aquário é K ou é quá? Fala aí, presta atenção no som aquário. Você ouve o som do U, então só pode ser Q, U, A. Aquário, tá vendo? Aquário. Muito fácil, né, turminha? Viram? Se por aqui pela videoaula foi fácil, imagine nas próximas tarefas será mais fácil ainda. Você vai tirar de letra, vai fazer com muita facilidade e continue caprichando e praticando a leitura, combinado? Então, bons estudos, aprendam muito, muito, muito. Um beijo no coração e até mais!